Já faz um bom tempo que eu não vou às igrejas. Não vou a uma igreja. A minha conversão foi no tempo que Deus quis que fosse. Eu não era de ler muita Bíblia. Mas eu li uma Bíblia que me aproximou mais dessa situação, de certa forma. Aí, em 1984, eu trabalhei numa escola lá em São Paulo, Joana Abrão. E lá, muitos garotos conheciam as coisas, mas tinha uma em especial, que era, o nome dela é Euripa. Já procurei para ver se eu acho, não consigo achar. Aida, Edna, Euripa, e não achei. Enfim, mas ela me trouxe os livros do Ernesto Orlini, grande pastor Ernesto Orlini, que chegou passados 100 anos. Ele e Feliciano Amaral, que é os mais antigos, só de 1920, 1918, sabe? Fecharam o tempo, o século, né? Aí o que acontece? Lá eu comecei a ler o livro, ia para São Paulo, então subi a serra lendo, e ali cheguei a ler o arrebatamento da igreja, que é, hoje eu sei, que é o segmento de o arrebatamento da igreja. Tem o pré-milenista e pós-milenista. Vai subir, a igreja vai subir antes da grande tribulação e outro depois da grande, vai passar pela grande tribulação. Eu confesso que estou mais na área de passar pela tribulação, porque a igreja sempre passou por teste. Deus não livra ninguém, não. O teste vai ser na gente. É uma tribulação que ninguém conhece, mas quem quiser crer que vai ser arrebatado e aquele vai ser levado, né, deixados para trás, que nem o filme. Enfim, hoje eu não frequento, me converti em uma certa igreja e não fui ali, fui impacto pela mensagem. Estaria mentindo se fosse isso. Eu já vinha com desejo de me converter, porque Deus já tinha tocado meu coração para isso. Mas, faça o esforço, perto de casa, atrás de casa, eu acabei aceitando Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Nisso, a minha família, minha filha, minha esposa e todos nós. Mas o que acontece? Hoje em dia eu não vou para as igrejas, não me interessa ir nas igrejas. Na época eu saí da igreja porque eu estava em pecado mesmo, não queria ficar vivendo num faz de conta. As pessoas que estavam lá não queria, que eu queria tentar me tirar, não é elas que me convencem. Quem convence do pecado é Deus. Eu já estava convencido que estava pecando. Não tinha como inverter meu pecado e tentar defender ser STF. Não dava para fazer STF. E eu falei, não vou ficar na igreja fingindo que estou seguindo a Deus. Estava em desacordo com Deus. Enfim, hoje em dia eu consegui me recuperar, graças a Deus, hein? Foi Deus que interviu, hein? Pastor, irmão de igreja, mandado por ele, não resolveu. Foi Deus que interviu. As coisas aconteceram como tinha que acontecer e hoje renovado, restaurado, graças a Deus. Mas volta e meia a gente dá sabe, aquelas pecadinhas, não existe pecadinha nem pecadona. Aí o que acontece? Hoje eu estou bem, só que eu tenho uma coisa, eu não estou na igreja, a igreja não me rege, não aceito ninguém como meu líder. Tem um menino que fala assim, quem fala mal do seu pastor não pode ir. Eu falo mal do meu pastor, dos pastores da terra, mas do meu pastor, que é Jesus, eu não falo mal. Nem devo, nem tem como, não pode. Perfeito. O Filho de Deus, o sacrifício perfeito, sem mancha, sem nada, me dando de graça a salvação, esse eu não vou falar mal. Mas aqueles que ganham um salário de 10, de 6, de 20, cara, é difícil. Aí chega lá e prega coisas e não ensina a igreja como deveria ensinar. Pergunta para o irmão, quer me colocar de frente com o irmão da igreja que está há muito tempo? E a gente vai fazer umas inquisições legais para ver quem é quem sabe mais? MMA? Não. Pode ser que você pegue alguém que esteja estudando, mas na maioria não. Pessoas que estão anos na igreja,
sem saber de muita coisa. Mas bem, que hoje em dia, com o YouTube, assim como eu aprendi no YouTube, aprendi com o Antônio Fonseca, aprendi com o Adalto Lourenço, depois fui buscando aqui, ali, vem mandando alguma coisa, isso aqui serve com até o Rodrigo Silva, muito bom. Certo? Vou aprendendo aqui. Hernandes Dias Lopes é um estudado, então ele fala aquelas coisas com veemência e você fica encantado, só que eu sei o que ele está falando, porque eu estudei história. Mas muita gente que está na igreja está ouvindo aquilo, aí vai no outro domingo, ele só quer ir na igreja e se sentir salvo. Se sentir salvo, não está salvo. Mas vai bem, a pessoa já está salva e ainda não quer ler a palavra de Deus com afinco. A Bíblia tem história, tem geografia, tem poema, tem exemplos, tem, não é filosofia, mas tem Cantares de Salomão, que faz as etapas da vida. Cantares, sabedoria, entendeu? Cânticos, são coisas que é bom ler para a gente colocar para a gente. As pessoas leem por ler e se lerem. E o tempo está numa época assim imediatista, as coisas têm que ser aqui e agora. Então, eu estudei a Bíblia aqui na minha casa. Depois de ter sido convertido, eu li a Bíblia 2, 3 vezes, ter feito um cantar, eu compus cânticos, louvores para o meu Deus, mas ainda não entendi o que eu estava falando. Eu tenho um louvor que é uma versão do Stormy Weather, muito bom, nem sei como eu fiz. Eu abri a Bíblia, tinha um mapa que não era pintado não, hein, gente? Era só desenhado como de gibi antigamente, preto e branco. Mas dizia os nomes. E eu falei o nome das cidades, dos lugares, todinho que estava ali. E coloquei em Stormy Weather. Quem quiser vai procurar saber que museu é esse Stormy Weather. E, show de bola. Mas me disse se eu conhecia, se eu sabia. Minha filha, com 12 anos, ela falou todos os livros do Antigo Testamento, enquanto as irmãs estavam tentando decorar. Porque eu fiz uma canção com o Antigo e o Novo Testamento. Mas eu fiz uma canção falando a genealogia de Jesus Cristo por Mateus, não por Lucas, o médico, que ele vem de Deus, né? Ele sai de trás para frente, diferente de Mateus que vem de cima para baixo. E Lucas vai até a Deus, né? E Adão feito de Deus. Mas, para que você entenda, hoje eu me sinto bem em saber das coisas de Deus. Eu acabei de tirar foto agora ali de um mapa, de outra coisa que eu vi ali, muito legal. Hoje em dia com tecnologia, com Excel, as pessoas fazendo mapa, fazendo desenho, fazendo animação. Fica fácil de você entender. Acontece que o povo está assim, eles estão preguiçosos, sabe? É só para fazer isso. É como se alguém mandasse você ficar ali e arrumar certo determinado de coisa. Aí a pessoa, o patrão que mandou, sabe que do lado tinha desarrumado, do outro lado tal, mas você só fez aquilo que ele mandou. Sabe onde é que está isso aí? Ali na parábola do Senhor, a Bíblia fala do Senhor, que deixou a missão para 4 ou 3 servos. E eles trabalharam deixou o dinheiro no encargo de 4 ou 3 servos. Eu não me lembro bem, deve ter sido 4. E em determinado ponto, o último que ele perguntou o que fez com o dinheiro, ele falou, eu guardei, porque ele é preguiçoso. Não queria saber nada, só guardou. Os outros ganharam mais dinheiro em cima, quis agradar o patrão. O outro não guardou. Aí Deus tem uma sentença para esse pessoal. A mesma coisa, é esse pessoal que vai na igreja para se sentir salvo, para dizer, e outra coisa, os pastores estão falando besteira lá, eles estão, amém, glória a Deus, eles estão preocupados em dizer glória a Deus, vestir uma roupa e dizer eu sou crente. Não. Só que tem uma coisa, se eu falar nessa igreja, pastor, eu não concordo. Eu não concordo. Esse dia eu fui na antiga igreja que eu frequentei e saí, como falei para vocês. Não me apresentei, sentei. Os das antigas me conheceram, que não era da antiga não conheceram. Nenhum dentro do não antigo estava quem pregava lá em frente. O pastor acho que estava o pastor sentou na minha frente. O que me conhecia. Aí em determinado momento ele falou aquilo que todo mundo fala. Tem algum irmão aqui que nos visita pela primeira vez? Nos olhos dele, ele já me viu entrar e viu que eu entrei ali. Para ele, nos olhos dele, é a primeira vez. Aí a pessoa pensa que eu não tenho reflexo, não chega a ser de uma águia ou de uma gapina. Eu vi ela apontando para mim. Ficou lá atrás. Isso é feio, feio. Se eu não quiser levantar a mão, mesmo que fosse a primeira vez. Aí ele pegou, não obstante, falou, pela primeira vez você está aqui. Eu falei, não. Nem a mulher entendeu, e nem ele entendeu.
Se me forçar, eu falo, mas você ainda estava pensando em se. Não estava nem pensando em se converter, eu já estava nessa igreja. Ia ficar feio, né? Tem uma que eu tenho vontade de fazer isso, mas vá bem. Já tive lá uma vez, mas o pessoal me olhou assim, o caseiro me olhou, também tem um Albeck para ele. O que acontece? Aí a pessoa ficou sem resposta, porque eu falei, não, já tive aqui. Aí a outra também que achou que sabia, não sabia. Você não sabe tudo. Na verdade, não vou para a igreja, nem vou matar a saudade. Aí algumas pessoas que eu conhecia fechou a cara para mim, outros me abraçaram com alegria, sabe? Já teve esse pessoal que, tipo assim, ele é um apóstolo de espécie alguma, faz isso não, fala isso não. Não sou obrigado a estar na igreja a ouvir alguém que está mandando eu fazer, que ó, fique no pé só, levante o braço. Tem igreja que chega assim, chegou até pastor, eu caí nessa. Eu ainda estava trabalhando a minha mente. Cheguei na igreja, não esperava que ia fazer isso. Irmão, diga ao seu irmão do lado que você o ama. Nunca viu, cara. Pior, chegou no limite. Dê a mão pro seu irmão ao lado. Eu não toco em mão de homem. O máximo é um cumprimento, geralmente é assim, assim. Mas aquela mão quente, calorenta do meu lado, sulapa de mão, e eu envolvido com aquela mão ali. Para que isso? Quem foi que falou isso na Bíblia? Me diz. E aí eu obedeci, porque eu estava no meio, todo mundo está fazendo, e isso é o que está. Está todo mundo fazendo. O pessoal não ensina comunismo. O comunismo é averso ao cristianismo. Ele ensina talvez o cristianismo, talvez perhaps, dentro do jeito deles que aceitou Jesus Cristo como Salvador. Mas quem é o inimigo de Jesus? O diabo. Então, existe alguma seita de diabo? Não. Existe o comunismo, que é o diabo disfarçado de uma ideologia, entre aspas, né? E é onde faz as coisas que não agradam a Deus. E onde Deus não existe. Eu só leio a história de Karl Marx, as institutas de Karl Marx, vamos dizer assim, né? Para saber o que está acontecendo. Porque as pessoas vão porque o pastor falou para ir. Vote, não vai votar em PT. PT é comunismo. Que se chama de socialismo para ficar bonito. Socialismo, olha que bonito. As pessoas ajudam. Na igreja teve, já ouvi isso do meu brother. Não, as igrejas no passado não faziam isso. Isso é Atos dos Apóstolos. A Bíblia fala que eles faziam tudo em comum. Em comum, principalmente Cristo em comum. Nem em comum eles tinham em comum a fé. Porque uns eram pobres e outros nem dinheiro. Porque uns eram pobres e outros eram ricos. Ficou em comum quando eles se juntaram e não ficou nem rico nem pobre. Mas como é que a gente vai fazer isso com Lula? Com o pessoal do STF? Com o pessoal que está defendendo o comunismo no Brasil? Que ganha horrores do seu dinheiro, do meu dinheiro. Eles não produzem nada, eles não têm uma fábrica, eles não ficam lá na linha de montagem, montando, colocando aquele parafuso, passa para o outro para colocar outra chapinha, e ele não faz nada. Eles ficam lá defendendo, a sua função é defender o Didi, sabe? Didi é o acusador, mas vão defender o Didi. E o povo evangélico vai nessa, que se chama evangélico. É esse meu problema, sabe? Eu posso pregar a palavra de Deus, mas se alguém me encher o saco, eu também vou para cima também, eu defendo a minha família, defendo tudo. E eu não penso, eu só reajo. Sabe? Eu não fico fingindo que sou, tem a outra face. Cansou? Então bate aqui também. Bate aqui. Não. Eu não vi isso. Né? Vi Jesus fazendo. Ele quis mostrar o quanto vocês não são imperfeitos. O quanto vocês não são perfeitos. Muito. Porque vocês não dão a outra face. Vocês não perdoam os vossos inimigos. E é difícil, viu? Quase agora aconteceu um negócio aqui na frente da minha casa. Eu sou obrigado a te pegar, colocar lá, mas já estou pensando em dar um Albeck. A pessoa tem que aprender. Porque já fez uma vez e fez a segunda vez. O ser humano é assim, esperto, ele quer tirar você por trouxa. Então eu sou um evangélico, sim, mas sou um ser humano. Tá? Coisas hoje que a gente não poderia não resistir, hoje eu resisto um pouco mais, pensando nas consequências. E outra não vai dar para pensar, só para reagir. Então, é isso que eu falo. Hoje em dia, as igrejas não ensinam o povo de Deus. Hoje em dia, o povo de Deus não procura conhecimento. E as igrejas pregam cristianismo, mas não pregam o comunismo. Mas não fala, pregar não, porque pregar significa você aceitar. E aí o que acontece? As boas novas. O cristianismo, agora você tem que ser adverso. Avisar, então vamos assim, sobre o comunismo. Você sabendo da coisa e fazendo errado, beleza, você está sabendo. Não, mas é o que eu gosto do Nilo, acabou. Isso não interfere na minha fé com Deus. Não.
Como não interfere uma mulher ter um amante, ou um marido ter um amante, e continuar casado, não interfere. Você vai no restaurante a vida inteira, toda a sua vida era já de tradição. Seu pai comia lá, morreu, por uma certa enfermidade, um exemplo, mas você continua comendo. Meu pai trazia aqui quando era pequenininho. E mudou a chefia, mudou tudo. E você não sabe, até que um dia tem uma reportagem da TV que fala da falta de cuidado, de higiene desse restaurante. O restaurante continua bonito lá na parte que você come. Ar-condicionado, ventilador, luz, televisão, tela, cheirinho bom. Aí você vai no banheiro, o banheiro também é top. O banheiro é a primeira coisa. Se o banheiro é limpo, o restaurante não, você não foi na cozinha. Você não foi à noite nesse restaurante. Entendeu? Mas depois que você fica sabendo disso, você continua indo no restaurante por causa do amor que você tem, ou o seu apego à tradição, ao antigo, você está errado. Você está fazendo errado. Uma hora você vai pagar caro por isso, por esse erro. Ou fazer com que outros paguem. De repente não é você, é seus filhos, sua esposa, porque você leva eles lá para comer aquela comida sem nenhuma higiene, ou até vocês pegar um vírus, uma bactéria e destruir vocês. Um exemplo, vocês, quem faz isso? Se você sabe de um erro que está acontecendo, você não consegue consertar esse erro, não vá mais lá. Beleza? Isso aí não é mais lá. Se você descobriu que o PT, Partido Trabalhador, é para deixar a pessoa sempre trabalhador e nunca evoluir, é o comunismo, você sabe sobre Cuba, que Cuba não teve embargo americano nenhum, teve embargo, mas ele já queria esse embargo, porque estava mexendo com a União Soviética, saber que foi, antigamente tinha Fulgêncio, Batista, que era o ditador, aí vem uma revolução, mas nada mais de que Che Guevara, um monstro, um outro monstro, Fidel Castro. Faz a revolução, você fala, upa, beleza, voltou, a ditadura só trocou de dono, matou Fulgêncio e agora tá. E o povo continua, vai lá, vê as fotos lá de Cuba, como é que é, os prédios, os edifícios, os carros. Porque você viver no simples, no interior, beleza, mas você viver numa cidade daquele jeito, fala para esse pessoal que gosta de Cuba, tá, vai lá morar. E depois você vai ver que ele lá na época de Khrushchev, já não era na União Soviética, Khrushchev estava dominando a Rússia, lá era o chefe do Estado da Rússia, ele pega e começa a mandar mísseis nucleares para Cuba, em Montana, para poder deixar um míssil. Qual a chance de Cuba, que já tinha a Guerra Fria, fortemente fria, só estava no começo, mas estava forte, de Estados Unidos e Rússia? Um botão, o míssil chegava primeiro do que o dos Estados Unidos na Rússia. Aí o que aconteceu? Kennedy, né? John Kennedy pegou e foi lá, agiu tal, e pararam, quis mandar míssil e teve um embargo. Legal. Agora não te conta isso na escola. Teus filhos são levados para a escola para aprender comunismo, não para aprender cristianismo. Faz um disfarcezinho aqui e ali, não pode falar de religião, mas de comunismo pode. Quem é responsável para poder alertar os jovens e nessa história? A igreja. Que igreja? Se eles vão na igreja, eles falam, Jesus morreu na cruz, Pedro traiu 3 vezes, e Pedro negou 3 vezes, Judas traiu Jesus com um beijo no rosto. Cara, se falam, onde é que fica o jardim de Getsemane? Eles não sabem. Eles não sabem onde é que fica. Foi onde Jesus estava quando ele foi traído. No mesmo lugar? Eles nem sabem. Não sabem. E por que não sabe? Se hoje em dia na televisão você viaja, você anda. Eu tenho um canal aqui que eu ando, é City Walk mesmo, Jerusalém, Israel. Tem 2 na verdade. Um melhor que o outro. Você anda pelas ruas, pelo lugar, você vai pelos vales de Kidron, sabe? E você vai por ali tudinho, você vê tudo. Tudo. A porta de Damasco, você vê, sabe? Você tá lá. A porta dourada, porta de Damasco, a parte dos árabes, o templo onde é uma... Se perguntar onde é que fica o Monte Moriá? Eu estou para fazer esse embate, mas não existe. Porque as pessoas vão na igreja e querem ouvir o pastor. Faz assim, vê como é que está um nível, faz como é que esse pessoal faz assim, Enem? Faz um Enem do povo evangélico. Vai nas igrejas, irmão, hoje tem uma provinha aqui, básica para vocês. Como é que está o nível de conhecimento? Dos mais antigos aos mais jovens. Acho que eu vou passar em primeiro, hein, cara? O King é o King vive e o King reina. Vou passar em primeiro porque eu estou estudando, porque eu não sou obrigado, eu não sou, como é que se diz, preso a 1 hora para estudar, a um horário X para estar com Deus. Eu oro agora, estou falando a palavra de Deus, pregando, mas estou aqui treinando. Eu vou voltar para o meu treino. Mas já falei a palavra de Deus. É isso aí.
Também para estudar é a mesma coisa. De manhã fiquei printando os mapas do percurso de Abraão. Me diz, me pergunta agora e eu te respondo as coisas que eu vi. E eu sou velho, eu tenho 62 anos. Ah, porque ele é velho, não entendeu? Uma vez eu vi isso do meu brother. Como? Não entendeu? Entendeu que você não sabe explicar. Que galáxia que você vive? Via Láctea ou Andrômeda? Eu acho que é Via Láctea, né? Ou é Andrômeda? Você que tem que pegar e saber cada coisa, são 8 planetas? Tá, a sequência. Mais ou menos. Não precisa saber tudo, não, top. Mas, poxa, você não sabe. Sabe? Fica difícil. Tem coisa que você pode ir no Google descobrir, se sentir bem em saber. Saber significa saber, né? Conhecer. Ah. Sabe que você sabe que esse bairro aqui é perigoso? Sei. Sabe que eu sei, conheço, mas tem que viver aqui. Ah, beleza. Você conhece. Agora você viver andando na vida sem amor, quase agora eu estava vendo, viu, minha esposa, meu filho, sobre um homem que sobreviveu a um ataque de uma onça. A onça foi para matar ele e comer. Ela acabou morrida, né? Ele matou a onça. Mas ela levou as pontas dos dedos dele, deixou ele bem avariado, o couro cabeludo, porque a onça gosta de pegar na cabeça, ela quer procurar. Uma que os animais têm forma diferente do ser humano. Então ela não sabe onde é que é pescoço, onde é coisa, mas ela ainda usa a mesma técnica xinxanxim. Ela é traiçoeira que nem o tigre. Tanto é que em lugares aí da Ásia, o pessoal usa uma máscara de cara, uma cara olhada para lá. Entendeu? Não é que ela não pode atacar de frente. Ela ataca de frente, do lado, mas como eles têm o instinto traiçoeiro, ele precisa que o animal vire de costas. Se o animal virar de frente, ela vai ter que usar a pata, né, com mais dificuldade, o animal tem os seus reflexos e ela pode se dar mal. Entendeu? Mas, o que é importantíssimo, é que o cara com uma faca que eles fizeram para ele, aquela faca salvou a vida dele, sim. Porque eu conheço só um ser humano, que venceu uma fera pesada de 200, 250 quilos com as mãos limpas. Ele estava com as mãos limpas, mas ele era uma bomba atômica, ele era o míssil mais poderoso que existia naquela época. Ele era um batalhão num homem só, porque ele era Sansão. E quando a força de Deus tomava ele, tudo virava papel. Isso aqui, o leão ficou com o peso disso aqui, ó, sem um gelo dentro. Ele jogava o leão para onde ele queria. Depois ele abriu a boca do leão e ficou lutando, que não vinha. Não, eu não lutou, ele fez isso, pá, pronto, já quebrou. É assim que eu vejo.